Olá, eu sou o Jimmy Calazares, bem-vindo ao canal Teatrando-se. O nosso assunto de hoje é Konstantin Stanislavski. Vamos lá. Konstantin Stanislavski foi ator, escritor, dramaturgo russo. Viveu em Moscou entre 1863 e 1938 e é dele o famoso método do ator de Stanislavski. Mas o que é o método do ator de Stanislavski? Vamos entender um pouquinho como é que surgiu o teatro realista de Konstantin Stanislavski. O teatro realista ele veio para se opor ao teatro romântico, que era o teatro onde tinha o herói exacerbado, né? Uma coisa bem subjetiva. E o Stanislavski queria uma coisa mais real, né? Uma coisa mais real, um personagem mais humano, mais real, que trouxesse características mais reais, né? E não muito subjetivo. E daí ele se debruçou no teatro realista, né? Que trouxesse essa pegada para cá, né? Ele, junto com mais algumas pessoas, ele fundou o Teatro de Arte de Moscou. E nesse trabalho ele começou a dedicar-se assim, à observação do ator em cena, né? Ele achava que o ator, o gesto pelo gesto, né? Sem uma intenção, né? Sem um propósito, sem um motivo, esse gesto ele era uma energia desperdiçada do ator no palco. E aí isso incomodava ele, né? Então ele queria uma coisa que fosse mais condensada. E aí nesse Teatro de Arte de Moscou, ele com mais alguns amigos ali, ele começou a estudar, fazer uma série de esboços do ator em cena. E aí ele desenvolveu algumas técnicas, né? Para que esse ator chegasse nesse teatro mais próximo do ser humano, aí, né? Mais real, realista, né? E eu vou falar para vocês de algumas características, algumas poucas características. Embora os livros dele são... tem que ler, né? Esses livros eles têm que ser uma leitura quase que obrigatória para o ator, né? Para aquele que quer fazer teatro, que quer entender essa linguagem cênica aí, né? Vamos lá, o método do ator de Stanislavski, ele falava de ações físicas, né? O que são ações físicas? O que ele pensava com relação a isso? Ações físicas, elas estão ligadas, intimamente ligadas à emoção, né? Então, segundo Stanislavski, a prática física, né? O movimento físico, a ação física que vai gerar a emoção. E não o contrário. Não é a emoção que vai gerar a prática física, e sim o contrário, né? A ação física que vai gerar a sua emoção. Isso é importante demais, né? Isso vai condensar o ator dentro desta emoção através da ação física. Importantíssimo. Eu ainda vou fazer um vídeo somente de ação física, tá? Falar um pouco sobre isso porque ele é bem amplo. Outra coisa que Stanislavski perseguia nesse método é o objetivo ou propósito. Aí tem gente que fala de várias formas, né? Mas é isso, é o foco. O ator tem que ter objetivo no palco, né? Ele tem que saber o que ele quer com aquilo, o que ele pensa, né? Quando o ator entra no palco, no espaço cênico sem objetivo, ele vai dar mais trabalho para encontrar esse teatro dentro da ação ali proposta, né? Então o diretor e o ator e a equipe toda ele tem que ter esse objetivo claro, né? Isso é importante. Então aí você tem que pensar como, porquê, onde, né? O que você vai fazer nesse palco, aí nesse lugar. Então tem que ser claro assim, como, o que, por quê, são perguntas que você faz até para você achar esse objetivo dentro desse trabalho. Uma outra coisa também legal são as circunstâncias, né? As circunstâncias externas,
o que é proposto, o que o texto traz, o que não traz, né, as entrelinhas, as circunstâncias faz a gente chegar à imaginação. E daí eu tiro o mágico C. O mágico C nada mais é do que como se o ator fizesse um questionamento com o seu personagem, né? Usando aí a imaginação. Se a lua explodisse, o que o meu personagem faria? Se aparecesse uma moeda colada na rua e eu fosse pegar e ela estivesse presa, o que o meu personagem faria? Né? Se eu recebesse uma carta com um exame que me levasse a uma tragédia, como é que o meu personagem reagiria? Então o Mágico C ele faz com que a gente eleve essa imaginação, trabalhando aí as circunstâncias, e aí você tem um ator mais condensado, né? Nas práticas de Stanislavski, ele acessava essa oralidade, esse vocal, esse corpo, né? Os trabalhos, né? Os jogos que ele conduzia com os atores ia levar a extrair isso do ator, e aí condensavam com um ator mais real, né? Que aí exemplifica bastante o método do ator, no Stanislavski, tá bom? No final do vídeo eu vou colocar os livros deles, assim, o nome dos livros, para vocês saberem. Vale importante, muito a pena ler Stanislavski, mesmo que você, enquanto ator, desenhe um outro caminho para você enquanto artista. Vale a pena conhecer o método, vale a pena saber que ele existe, vale a pena dizer que ele está aí, tá bom? Um beijo e um queijo, inscreva-se no canal e a gente se vê na próxima.